Há um certo tempo atrás, viveu uma mulher muito gentil. Ela sempre trabalhava o máximo possível para ajudar todos que pediam, mas infelizmente, o seu marido morreu muito cedo, fazendo ela ter que cuidar do seu filho completamente sozinha. Mas isso não fez ela desanimar, pois para conseguir viver e ajudar todos que a pediam, ela começou a trabalhar o máximo possível, e nas horas vagas, ela ainda fazia todo o serviço de casa. Mas a sua irmã, em um fatídico dia, decidiu pedir dinheiro para ela. Mas por não conseguir negar, ela deu todo o dinheiro que a irmã tinha pedido, coisa que recorrentemente acabaria resultando em mais horas de trabalho para poder repor esse dinheiro que foi pedido. O único problema é que um corpo humano não é capaz de suportar tanto esforço, e por ser tão gentil, ela deu tudo o que tinha para os outros, até mesmo morrendo de tanto trabalhar. E no meio disso tudo, existia uma criança inocente, que ainda não entendia a podridão desse mundo. E por essa mulher ser tão gentil, o seu filho ficou sozinho. No começo de Tokyo Ghoul, o protagonista, Kaneki, é muito diferente do que a sua versão que aparece no final da obra, porque conforme vão acontecendo muitas coisas com a vida desse personagem, a sua personalidade e a sua visão de ver o mundo vão se alterando. E o começo desses acontecimentos é justamente na parte da morte da mãe do Kaneki. O Kaneki teve um pai, e esse pai morreu muito cedo, e a mesma coisa acabou acontecendo com a sua mãe. E justamente por ele ter crescido sem pai e sem mãe, ele acabou ficando sozinho por muito tempo, até ele conhecer o seu amigo, o Hyde. Com isso, por muito tempo, para fugir da solidão, ele acabou encontrando uma forma de escape, que era por meio dos livros que tinham da biblioteca do pai dele, que já era falecido. Isso é mostrado em diversas vezes na obra. O livro que é mais comentado na obra é O Ovo da Cabra Negra, que é essa personagem que escreveu esse livro futuramente, em Tokyo Ghoul Re principalmente, ia ser muito comentada e ia fazer muitas coisas. Mas por esse vídeo não ser de Tokyo Ghoul Re, nós não vamos adentrar muito nessa parte. Mas assim como o nosso próprio mundo, o mundo de Tokyo Ghoul é rodeado de pecado. E muitas vezes, para a gente se esconder desse medo que a gente tem, a gente acaba se pegando a uma ideia falsa do que é força. Então, muitas vezes, nós abraçamos esse pecado, coisa que futuramente só vai trazer tristeza. E o começo do mangá de Tokyo Ghoul nos mostra exatamente isso. Kaneki não quer matar pessoas e nem ghouls. Com isso, ele meio que se recusa a comer carne humana e ele fica comendo aqueles torrões de café que tem um líquido que o mangá dá a entender que é sangue, mas nós não temos certeza exatamente do que seria aquele líquido em si. Mas existem muitos momentos em que o Kaneki quase devora pessoas, e esses são um dos momentos que são mais tristes para ele, porque representam que ele não é mais um humano por inteiro. O instinto de Ghoul está muito presente na pessoa dele. E é exatamente nesses momentos que o Kaneki lembra de uma frase que a sua mãe disse muitas vezes: vale mais a pena se machucar do que machucar as outras pessoas. Essa é a filosofia de vida dele, é o que ele quer fazer e é o que ele segue para sua vida inteira por boa parte, mas não para sempre. E isso é muito mostrado numa luta que o Kaneki tem com o investigador, que é o investigador Amon. Ele basicamente, esse investigador acredita que os humanos estão certos em tudo que eles estão fazendo, onde os ghouls são apenas criaturas que não têm sentimentos e que estão nesse mundo basicamente para matar os humanos. É como se fosse uma ameaça para o que é a verdadeira vida, que é a vida humana, para o investigador Amon. Mas com o Kaneki se encontrando com ele acaba percebendo algumas coisas, porque o Kaneki se recusa a machucar o Amon. E tem muitas partes da luta onde o Kaneki até mesmo pede pro Amon parar, pede para ele sair, porque o Kaneki não quer acabar matando ele por esse instinto de Ghoul que tem dentro de si. Com isso, o Amon não entende o porquê que o Kaneki estaria fazendo isso. Porque como que um monstro sem sentimentos ia estar querendo que ele ficasse bem, não ia querer que ele morresse? E isso vai meio que alugar um triplex na cabeça do Amon por muito tempo. E o Kaneki continua sendo esse personagem gentil, que prefere se machucar do que machucar os outros, por muito tempo na obra. Mas é aí que acontece a tortura que o personagem Jason faz com o Kaneki. Ele fica cerca de 8 dias, eu não me lembro exatamente a quantidade de dias certinho, mas ele sofre muito nessa tortura. Ele é torturado principalmente, a que mais mexe com ele é a dor psicológica que afeta ele nesse momento. Porque ele tem que parar para pensar. Ele realmente é gentil
de pensar dessa maneira que a mãe dele pensava? A mãe dele era uma pessoa realmente gentil? E a personagem da Rise, que é como se fosse uma alucinação que fica aparecendo, fica conversando com ele e jogando essas perguntas. E existe um determinado momento que o Kaneki pensa que a mãe dele não era gentil, a mãe dele era fraca, porque ela não conseguia perder alguma coisa para escolher outra. E dessa forma, ela acabava perdendo as duas coisas, porque para proteger a irmã dela, ela acabou perdendo a sua própria vida. E o seu filho ficou sozinho no mundo podre e quebrado. E é nesse momento que o Kaneki decide que ele vai mudar esse ser, mas ele não aceita isso de uma maneira fácil. Por isso que tem aquela cena dele rasgando o seu rosto e se devorando, porque ele não quer aceitar esse seu novo eu. Ele não quer aceitar que o mundo é um lugar assim e que ele não vai conseguir ser gentil com todas as pessoas para sempre, porque existem pessoas que estão rodeadas de pecado e que não entendem que estão erradas. Com isso ele acaba sofrendo muito nesse processo. E aí que aparece uma das cenas que mais mexe com muita pessoa que está lendo o mangá, que é a cena do irmão da Touka. A Touka é como se fosse uma amiga do Kaneki, que foi uma das que apresentou esse mundo de Gol para ele. E o irmão da Touka meio que finge que quer matar ela e que não se importa com ela, coisa que futuramente vai ser mostrado que ele se importa um pouco, porque existem algumas cenas dele ajudando a Touka e etc. Mas essa é basicamente a primeira atitude do Kaneki depois que ele sai dessa tortura. É mostrado em diversos momentos que o Kaneki ainda é um personagem gentil, ele ainda é uma pessoa teoricamente boa, mas que a qualquer coisa que aconteça de diferente, ele é capaz de fazer coisas horríveis. E é com isso que ele fala pro irmão da Touka: eu vou te matar pela metade. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não vai matar o irmão dela. E o que ele decide fazer nesse momento? Ele quebra metade dos ossos do irmão da Touka e vai falando osso por osso que ele tá quebrando. Então ele fala: agora eu tô quebrando o osso do seu braço, agora eu tô quebrando do seu dedo. O que acaba virando também como se fosse uma tortura física e psicológica. E ele solta uma frase: tá doendo? Porque eu tenho certeza que pra Touka isso doeu muito mais. O que mostra que ele não deixou de se importar com seus amigos, mesmo estando nessa personalidade nova que ele tem. Daí ele sai da Anteiko, que é uma das cenas que não é tão bem representada no anime, o que acontece depois disso, porque no anime o Kaneki entra pra Aogiri, que é como se fosse os vilões, entre aspas, da série. Não são exatamente isso, mas para facilitar o entendimento, vamos entender que eles são os vilões. E no anime o Kaneki entra pra Aogiri para ficar mais forte. Já no mangá, ele forma uma equipe só dele para poder encontrar algumas coisas que ele tá querendo. Encontrar o médico que transformou ele em Gol e fazer algumas outras coisas e investigações. No começo ele se recusava a machucar tanto Gols quanto humanos. Mas agora a meta principal dele é ficar mais forte para poder proteger os amigos dele. Então ele começa a se alimentar de Gols. E o que acontece? Basicamente Gols têm células RC. Essas células meio que fazem a Kagune deles aparecer. É como se fosse uma célula do sangue que acontece essas manifestações que formam um Gol. E como Gols têm mais células ARC do que humanos, quando um Gol se alimenta de outros Gols, ele meio que fica com o acúmulo dessas células. E quanto mais dessas células, mais forte um Gol é. E com isso, acontece a manifestação da Kakuja do Kaneki, que acontece em formato de centopeia, sendo a centopeia um dos animais que o Jason tinha usado para torturar o Kaneki. E na primeira aparição dessa Kakuja do Kaneki, acontecem muitas coisas interessantes. Porque esse é um dos primeiros momentos em que o Kaneki fica, entre aspas, louco. Tem até uma cena que o investigador fala: de todos os Gols que eu encontrei, você com certeza é o mais louco. Mas tem um motivo que motivou o Kaneki a ter devorado tantos Gols nesse momento. Porque basicamente, ele estava junto com a equipe dele, investigando um doutor. O doutor que teria supostamente transformado ele em Gol de forma proposital. Coisa que no começo da série faz a gente acreditar que foi sem querer, mas não, foi feito de forma proposital, o doutor sabia o que estava fazendo. Então ele vai, encontra esse doutor e pergunta por que ele fez isso, por que ele transformou ele em um Gol, e o doutor explica que ele queria formar Gols, que são evoluções de humano, para ser mais forte. Ele fala muitas coisas e o Kaneki acaba ficando um pouco alterado, mas o doutor convida o Kaneki para ir junto com ele, e o Kaneki quase aceita, mas aí aparece um dos amigos dele da Anteiko e fala pro Kaneki que ele tem que seguir a intuição dele e seguir o que ele quer. E nesse momento o doutor já vai embora. Com isso o Kaneki meio que tem um estralo na mente dele de que ele tem que ficar mais forte. Então ele meio que sai devorando muitos Gols que estavam naquela área
que eram realmente muitos gols. Até que ele luta com o investigador, que é um dos mais fortes daquele local, mas aparece de novo aquele investigador, o investigador Amon Kotaro. O Amon luta de novo com o Kaneki, e com essa retorna do Amon e essa segunda luta, o Kaneki foge dessa área e ele acaba encontrando um dos membros dessa sua equipe. Ele meio que fica falando na mente dele, eu tenho que proteger eles, eu tenho que proteger eles. Aparece várias frases assim no mangá, e o Kaneki vai e meio que dá um golpe na barriga do seu amigo, atravessando a barriga dele. Então ele meio que estava tentando proteger os seus amigos, e ele vai e ataca o seu amigo por instinto. Daí esse amigo olha pro Kaneki, fala umas palavras que acalmam ele, e ele meio que pede perdão e se arrepende do que ele fez quase que instantaneamente. Com isso acaba aparecendo uma fase do mangá que é mais tranquila, que é mais de investigação, onde o Kaneki meio que vai atrás de respostas do que ele tem que fazer, se ele vai voltar para Anteiko e optar por uma vida mais tranquila, e é aí que acabam acontecendo um dos maiores problemas da vida do Kaneki. Porque a CCG, são chamadas também de pombas, que são meio que os investigadores de gols que vêm para acabar os gols, acabam invadindo o distrito dele em busca da Coruja. Coruja é tecnicamente o dono da cafeteria, ele não é o Coruja, porque tem toda uma investigação de que existem duas corujas, uma é o pai, que é o dono da Anteiko, e outro é a filha desse dono. Mas o Kaneki acaba descobrindo esse ataque que a CCG vai fazer na Anteiko quando ele já tinha começado, quando muita gente já tinha morrido. Então ele meio que tem toda uma cena dele tentando entender se ele vai colocar essa máscara de Gold e tapar ele de novo e vai tentar salvar os amigos dele ou não. Mas ele decide que ele vai tentar, ele tem que salvar os amigos dele, ele tem que salvar o dono da cafeteria, que era um amigo próximo que tinha dado muitas dicas para ele, tinha ensinado muitas coisas importantes que ele levaria para a vida dele. E é aí que a personalidade ruim do Kaneki, entre aspas, aparece. Que tem uma das cenas que é mais famosas do mangá, onde meio que dá um zoom na cara dele, ele tá estralando dos dedos dele, e ele meio que fala um palavrão gigantesco, que é essa segunda personalidade dele, onde ele basicamente tem que ser forte. Que tem inclusive uma cena de um dos membros dessa equipe do Kaneki, onde ele fala que o Kaneki é uma pessoa naturalmente gentil, ele continua sendo gentil, mas que qualquer coisa que possa acontecer de diferente ele é capaz de fazer coisas horríveis, de cometer atrocidades. Mas ele consegue segurar essa personalidade dele, tanto que ele não mata ninguém nessa área, ele se recusa a fazer isso, ele apenas quebra as armas desses investigadores. E é aí que acontece a terceira luta do Kaneki contra o Amon, onde nessa o Amon sai bem ferido e o Kaneki também sai bem ferido, mas nenhum dos dois morrem, mesmo que dê a entender que o Amon morreu por um breve momento. E tem até uma cena do Amon falando, eu não posso morrer porque isso vai tornar ele um assassino, porque o Amon ainda não sabia que o Kaneki tinha matado pessoas, ele ainda achava que o Kaneki era aquele lá de trás, onde eles tinham conversado e que ele tinha se recusado a matar. Ele não sabia que um pouco do mundo tinha entrado na mente dele. Mas é nesse momento que o Kaneki acaba fugindo para o subsolo, que era inclusive onde ele tinha dito para algum dos gols que ele tinha salvo fugir, que ele encontra um dos personagens mais fortes do anime inteiro, que se chama Arima. Ele tem um cabelo branco que nem o do Kaneki, ele é muito forte e ele vai lutar com o Kaneki para impedir que ele passe. E essa é uma das cenas onde a mente do Kaneki fica mais quebrada, porque no meio dessa luta, ele meio que acerta diretamente no olho do Kaneki, onde tem aquela cena no mangá extremamente famosa, que o Kaneki fica meio que com um buraco na cabeça, na região do olho, e ele fica meio que maluco, fica falando espécie de peixe, fica falando coisa de galinha, ele fica doido nessa hora. Só que antes disso acontecer, ele encontra esse melhor amigo dele. E quando ele encontra o Hyde, que era o melhor amigo dele, ele estava na sua forma de Kakuja. E olhando isso, ele pensa, o Hyde não pode me ver assim, ele não pode saber que é um gol. Então o Hyde vai, chega perto do Kaneki e fala, eu já sabia que você era um gol, tá tudo bem. Ele continuava sendo amigo do Kaneki, mesmo sabendo que o Kaneki era um gol. E é nessa hora que acontece uma das coisas mais revoltantes do mangá, porque dá a entender que o Kaneki devorou o amigo dele. Não por inteiro, mas só uma parte. Porque o que acontece? O Hyde vai, fala com ele, diz que tá tudo bem, que eles vão poder voltar pra casa, que isso também é muito demonstrado no anime,
Mas, algumas páginas depois, aparece uma cena onde o Kaneki fala: onde é que tá o Hyde? Por que eu tô com um gosto bom na boca? Ele fala, se eu não me engano, que ele tá com gosto de flores na boca, alguma coisa do tipo. O que dá a entender que ele se alimentou do Hyde, e assim uma ferida que o Amon tinha feito no Kaneki meio que se cura. O que dá a entender ainda mais que o Kaneki devorou o amigo dele. Então na luta contra o Arima, ele já tá basicamente curado por ter dado a entender que ele devorou um amigo, e nessa luta ele é basicamente massacrado, não pode nem ser chamado de luta, ele apanha a luta inteira. Até que chega a suposta morte dele, e essa parte é muito interessante, tem muita coisa que pode ser falada, porque é nessa hora que ele para pensar daquilo que a sua mãe tinha falado para ele. Se machucar é melhor do que machucar os outros. Será que a mãe dele era realmente fraca de pensar assim? E será que ele é realmente forte por estar pensando o contrário agora? Mas é aí que ele pensa. Ele continua pensando exatamente igual antes. Ele é uma pessoa egoísta, porque ele quer salvar os outros não para ser bonzinho e salvar os amigos dele. Ele quer salvar os outros porque ele é egoísta e tem medo de ficar sozinho nesse mundo, assim como ele ficou boa parte da sua infância. E isso é demonstrado aparecendo meio que o Kaneki criança conversando com ele já adulto agora. Tem muitas cenas interessantes, onde tem uma hora que ele criança e ele de agora se abraçam e falam algumas coisas, e meio que aparece ele meio que se deteriorando no ar assim, e dá realmente a entender que o Kaneki morreu completamente nessa hora. Existe uma continuação de Tokyo Ghoul, como foi falado anteriormente, que é o Tokyo Ghoul Re, que nos mostra que o Kaneki não morreu, ele ainda está vivo, mas nessa hora dá de entender praticamente que ele está morto, o que faz o impacto ser muito maior. E nessa cena onde ele meio que se deteriora do ar, aparece um balãozinho de fala escrito "Vamos descansar um pouco", que é uma coisa que o Kaneki realmente precisava muito, porque ele sofreu desde o início da obra. Ele tomou muitas decisões erradas que fizeram ele estar ali nesse momento. O mundo conseguiu fazer ele alterar a sua visão. E o mundo é desprezível. Fez ele duvidar de muitas coisas que eram certas e fez ele acreditar em muitas coisas que eram erradas e que acabaram fazendo ele estar agora, nesse momento, sofrendo essas coisas. Mas se o Kaneki conseguiu ter a sua redenção ou não, nem eu sei, porque isso daí já é da continuação de Tokyo Ghoul, que é o Tokyo Ghoul Re, que eu tô lendo agora nesse momento, e que provavelmente, se esse vídeo for bem, vai ter um vídeo dessa parte também. Então eu quero agradecer a todo mundo que chegou aqui até o final do vídeo. Gostaria de apresentar o canal da Trupe Espaçosa, que é o canal principal, onde basicamente é um canal de amigos, onde cada um faz um vídeo do jeito que quer e posta. Então tem vídeo de gameplay, tem vídeo de Duolingo, tem shorts de Paul, de Tomb of the Mask, tem do que os rapazes querem fazer. No caso, eu sou cronista de variáveis, como dá de ver no início do vídeo. Cada um tem uma nomenclatura, e sejam muito bem-vindos ao canal. Até a próxima.